Fala, gente. Hoje eu vou fazer uma resenha diferente para o canal. É uma resenha de jogo. Eu vou tentar colocar o vídeo do jogo aqui, mas eu não sei se eu vou comentar alguma coisa. O jogo de hoje é Tales of Zestiria. Sobre o que ele é? Você controla o protagonista, o nome dele é Sorey, e ele vive numa cidade onde existem essas criaturas, num vilarejo na verdade, essas criaturas chamadas Seraphim, que só podem ser vistas por certos tipos de pessoas que possuem o que eles chamam de ressonância. Então, quando Sorey estava explorando algumas ruínas, junto com seu irmão de criação, chamado Mikleo, ele acha uma humana, que é uma coisa estranha de se encontrar naquelas partes, caída no chão da ruína. Essa humana se chama Alicia, e depois que Sorey chega até ela, ele a salva e consegue levá-la até o seu vilarejo. Apesar dela não conseguir ver ninguém, ela diz que ela sente a sensação de estar sendo observada. Então, depois de cuidar dela, que ela está voltando para sua cidade natal, o vilarejo onde Sorey vive é atacado de repente, e sem saber muito o que fazer, ele resolve descobrir o que está acontecendo. Nisso ele encontra uma pessoa que parece uma raposa, ele mesmo se refere a essa pessoa como raposa, ele e o Mikleo, e nesse caso, descobrem que essa raposa estava perseguindo alguém, que eles não sabiam quem é. Eles então saem pela primeira vez do vilarejo para procurar essa menina que eles acharam, a Alicia. Quando eles encontram a cidade, eles são atacados de novo por esse ser humano, por essa pessoa que parece uma raposa. E então, sabendo que eles não podem fazer nada contra essa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, é um Hellion, que é uma pessoa que foi corrompida por essa energia negativa chamada Malevolence. Ou não é Malevolence em inglês, o jogo eu não sei como traduziram para a versão em português. E essa Malevolence é nada mais que uma energia negativa que corrompe qualquer coisa, corrompe pessoas, animais, até mesmo esses Seraphim, que dão a entender que são meio que anjos da guarda dos seres humanos nesse universo. Então, depois que eles descobrem que eles não podem fazer nada, que por causa do que o avô deles contou para eles decidem que eles têm que descobrir quem vai ser o novo pastor, porque no livro de contos que Sorey tem e lê desde que era pequeno, existem essas pessoas chamadas pastores, e essas pessoas têm o poder de purificar os Hellions. Então, entrando no templo que está sendo atacado, junto com Alicia, o Sorey e seu meio que irmão Mikleo conseguem encontrar um serafim deitado de frente à espada que, de acordo com as lendas, é a espada que apenas pastores podem usar. E nesse dia estava tendo uma competição de quem poderia puxar a espada, muito que nem mesmo a Excalibur. Sorey, então, quando chega na vez dele, que está todo mundo sendo atacado, que ele vai tentar puxar a espada para poder salvar a população que estava ali, que estava sendo transformada em Hellions, por causa da malevolência causada pela guerra. Ele conversa com esse espírito, esse serafim, e descobre que, na verdade, o nome dela é Layla, e que ela só estava esperando alguém que pudesse vê-la para ela poder tirar a espada da pedra. Fazendo isso, Sorey se torna o novo cordeiro. Basicamente, é esse o início da história. Não vou falar mais muita coisa. Então, o que eu achei da história? Eu achei uma história não tão original, mas muito interessante. Porque, de acordo com as lendas do jogo, esse Shepherd esse pastor, né, o Shepherd em inglês, é a única pessoa que poderia usar os poderes do Seraphim como quisesse, claro que com permissão dos próprios Seraphim. E como Sorey é a única pessoa que consegue ver o Seraphim, uma das únicas pessoas que conseguem verem o Seraphim, ele foi meio que destinado a virar o próximo pastor, que é uma coisa que ele sempre quis achar, sempre quis estudar, porque ele é meio que um nerdão, assim, ele adora procurar ruínas para explorar e fazia isso desde que ele era criança. Então eu achei essa premissa assim muito interessante. Só que o personagem em si do Sorey, ele não é chato, mas
ele, assim, é bem estereotipado. Porque ele é aquele herói, eu não posso matar, eu tenho que salvar todo mundo. Todos os males que aconteceram foi porque eu não fui forte o suficiente para proteger meus amigos e minha família. Isso de vez em quando meio que fica irritante, mas já é um estereótipo velho desse tipo de jogo, desse tipo de jogos japoneses, são bem assim. Fazer o quê, né? Os outros personagens, cada um é meio que um estereótipo desse tipo de jogo mesmo. O Mikleo é aquele cara que é criança, né? Tem que ser do jeito dele, apesar de ser responsável às vezes. A Layla, que é a guardiã da espada, ela é bem atípica, ela realmente é estranha, mas ela é uma boa personagem. Ela é muito séria, menos quando ela não tem que ser. E também vale a pena comentar que nesse jogo o Serafim tem uma promessa que eles têm que fazer para manter o seu poder de controle sobre os elementos. A Layla, por exemplo, ela não pode ela não pode fazer nenhum comentário sobre os últimos pastores, ou sobre o poder, ou sobre o vilão do jogo, que senão ela perde o poder de purificação. O Mikleo, ele nunca fala qual é o juramento dele, mas tem uma menina que ela tem que comer a idade dela em amendoins, senão ela perde poderes. Tem um deles que tem que ficar serrando os dentes para eles ficarem pontudos. Tem um deles que tem que trocar de pele uma vez por mês, por isso ele fica andando sem camisa o tempo todo. E assim por diante. É um toque bem engraçado, assim. O jogo tem esse toque bastante humorístico, apesar de não ser o tempo todo assim. Também tem suas tragédias, porque nada é 100% feliz. A história de um dos serafins é muito, muito triste. A história de dois deles, na verdade, é muito, muito triste. Enfim, chega da história, né? Já falei o suficiente. Expliquei esse mundo, falei minha opinião. E agora eu vou falar pra vocês do gameplay, porque eu gosto de jogar videogame, jogo videogame desde muito cedo. Então eu sei que para muita gente a história é mais um pano de fundo do que qualquer outra coisa. O que eu achei do gameplay? Eu achei o gameplay interessante, é que nem todos os outros os jogos dessa franquia de Tales of, mas nesse teve uma coisa que eu não gostei muito, né? Porque enquanto nos outros jogos dessa franquia costumava ser em 2D, o seu personagem só vai para frente e para trás, nesse jogo você tem como habilitar que ele ande em 3D. O problema disso é que às vezes para você poder lutar contra os seus oponentes fica uma coisa razoavelmente chata e às vezes a luta, por causa dos efeitos, né, das magias como esse que acabou de acontecer na tela, fica tudo muito confuso. Você não consegue dizer exatamente o que está acontecendo, você se perde com muita facilidade. Pelo menos eu me perdi com muita facilidade, mas nada que você não se acostume. Uma coisa que eu achei muito chata no jogo é que tem um sistema, né, que serve para você, no fundo, melhorar o equipamento que o seu personagem tem, só que ele é uma coisa assim ligeiramente complicada de fusão que não é tão bem explicada, que você se perde tentando fazer um equipamento melhor, ou simplesmente você desiste de pegar equipamentos mais fortes em lojas e coisas assim, porque o equipamento que você tem já tem muitos efeitos que são muito mais benéficos do que os status puros do seu personagem. Mas tirando isso, eu achei que é muito bom. Eu recomendo o jogo sim. Eu terminei o jogo por volta de 35, 36 horas de gameplay. E acredito que vocês podem demorar bem mais ou bem menos, dependendo do que vocês vão fazer. Eu fiz a maioria das sidequests, né? Não fiz todas. Mas eu procurei fazer as sidequests para meu personagem ficar bem mais forte. Tanto é que agora, no jogo que vem, na continuação, né? Porque depois que você termina o jogo, você pode continuar jogando, como já é de praxe desse tipo de RPG. Eu já tô no level 120 alguma coisa. Eu não vou mostrar pra vocês a tela de menu dos meus personagens, porque pode ter alguns spoilers de alguns personagens que vocês não sabem que vão se juntar ao grupo. Mas bem, gente, é isso. Espero que gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, me avisem para eu poder fazer mais. Então, boa noite, boa tarde, bom dia e tchau.